Você vai morrer. Não é ameaça, não é pessimismo, é fato. Você vai morrer. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser amanhã, pode ser agora, enquanto assiste esse vídeo. E o mais interessante, você sabe disso, sempre soube, desde criança, mas vive como se fosse imortal. Adia conversas importantes, adia sonhos, adia vida. Vou fazer isso quando tiver tempo, vou viajar quando me aposentar, vou dizer o que sinto na hora certa. A hora certa nunca chega, porque você age como se tivesse tempo infinito. Hoje vamos falar sobre o paradoxo mais brutal da existência humana. Você tem terror da morte, mas desperdiça a única vida que tem. E vamos explorar por que encarar a morte de frente pode ser a única forma de realmente começar a viver. Ernest Becker ganhou o Pulitzer em 1974 com um livro chamado A Negação da Morte. A tese é simples e devastadora. Toda a civilização humana é uma gigantesca máquina de negar a morte. Religião? Promete vida eterna. Fama? Promete ser lembrado depois que você sumir. Dinheiro? Ilusão de controle, de segurança, de que você pode comprar mais tempo. Filhos? Continuidade genética, simbólica. Eu vou morrer, mas algo meu continua. Até trabalho. Você se mata trabalhando para construir algo que vai durar. Um legado, uma marca. Qualquer coisa que prove, eu estive aqui, eu importei. Becker argumenta que praticamente tudo o que fazemos é uma tentativa desesperada de negar uma verdade óbvia. Você é um animal. E animais morrem, e apodrecem, e viram nada. Mas você não aguenta pensar nisso. Então constrói castelos simbólicos para se convencer de que é diferente. Você não é. E quanto mais você nega a morte, mais você desperdiça a vida. Os estoicos tinham um exercício chamado Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. Sêneca, filósofo romano, escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Ele conta que as pessoas reclamam que a vida é curta, mas vivem como se fosse eterna. Gastam anos em trabalhos que odeiam, em relacionamentos vazios, em distrações infinitas. E depois, no leito de morte, percebem: eu nunca vivi de verdade. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, acordava todo dia e se lembrava: você pode morrer hoje. Não para ficar deprimido, mas para ficar vivo. Porque quando você lembra que vai morrer, as coisas idiotas perdem importância. Aquela briga no trânsito? Irrelevante. Aquela opinião de alguém sobre você? Quem liga? Aquele medo de tentar algo novo? Ridículo. Você vai morrer de qualquer jeito. Qual o pior que pode acontecer? A morte, para os estoicos, não era inimiga. Era professora. Ela te ensina o que importa de verdade. Mas tem um problema. Um problema que a filosofia estoica não resolve completamente. Martin Heidegger chamou isso de ser para a morte. Sens und Tode. A ideia é esta. Você não é um ser que eventualmente vai morrer. Você é um ser cuja essência é morrer. A morte não é um evento futuro. Ela está acontecendo agora. Cada segundo que passa, você está morrendo. Cada respiração te aproxima do fim. E a maioria das pessoas vive no que Heidegger chama de modo inautêntico, vivendo como a gente. A gente vai à faculdade, a gente arruma um emprego, a gente casa, a gente compra uma casa, a gente se aposenta. Você não escolhe. Você só segue o script que a sociedade escreveu. Por quê? Porque é mais confortável. Porque encarar a morte, encarar de verdade que você vai deixar de existir, é aterrorizante. Então você se esconde na massa, vira mais um, segue o fluxo, e morre sem nunca ter vivido como você. Heidegger diz: só quando você encara a morte de frente, quando aceita sua finitude radical, você consegue viver autenticamente. Porque aí você para de fazer o que a gente faz e começa a perguntar: o que eu quero fazer com o tempo que me resta? Mas vamos ser honestos, isso é filosofia, teoria bonita. Na prática? Na prática você esquece. Você acorda, pega o celular, vê notificações, trabalha, almoça correndo, volta a trabalhar, chega em casa cansado, assiste Netflix, dorme. Repete. Por anos, por décadas. E nunca, nem por um segundo, você para e pensa: isso aqui? Isso é o que eu quero fazer com minha vida? Porque pensar nisso é assustador. Porque talvez a resposta seja não.
E se a resposta for não, você tem duas opções: mudar ou continuar fingindo que está tudo bem. Mudar é difícil, continuar fingindo é fácil. Então você continua. Tem um conceito na psicologia chamado Terror Management Theory, teoria do gerenciamento do terror. A ideia básica: quando você lembra da morte, você entra em pânico existencial. E para lidar com esse pânico, você se apega mais forte às suas crenças culturais, aos seus valores, à sua identidade. Estudos mostram: quando você lembra pessoas da morte, elas ficam mais nacionalistas, mais religiosas, mais defensivas sobre suas escolhas de vida. Por quê? Porque precisam acreditar que o que fazem importa, que a vida tem sentido, que não vão desaparecer no nada. E isso pode ser positivo, pode te motivar a viver melhor, mas também pode ser uma prisão, porque você pode estar defendendo uma vida que nem é sua, valores que você nem escolheu, uma identidade que você construiu só para não encarar o vazio. Então, como sair disso? A resposta não é negar a morte, nem ter medo dela, é usar ela. Philippe Arrier, historiador francês, estudou como diferentes culturas lidaram com a morte ao longo da história. Na Idade Média, a morte era pública. Você morria em casa, cercado de família, comunidade. Todo mundo via, todo mundo participava. A morte fazia parte da vida. Hoje, a morte é escondida. Hospitais, asilos, você morre longe de todo mundo, sozinho, asséptico. A morte virou tabu. Você não fala sobre ela, você não pensa sobre ela. E quando você não pensa sobre a morte, você não pensa sobre a vida. Porque as duas são inseparáveis. A vida só tem valor porque você vai morrer. Se você fosse imortal, nada importaria. Você teria tempo infinito, poderia fazer tudo, poderia adiar eternamente. Mas você não tem tempo infinito. Você tem agora, e agora, e agora. E cada agora que passa, nunca volta. Steve Jobs disse algo em 2005, no discurso de formatura de Stanford, que todo mundo cita, mas poucos realmente entendem. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Ele explica: porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, tudo isso desaparece diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Jobs estava morrendo quando disse isso. Ele sabia. E mesmo assim, a maioria das pessoas que assistiu aquele discurso voltou para casa e continuou vivendo exatamente como antes. Porque saber não é suficiente. Você precisa sentir, precisa parar, agora, e perguntar: se eu morresse amanhã, eu estaria satisfeito com o que fiz hoje? Não com sua vida inteira, só com hoje. Você teve uma conversa real com alguém que ama? Você fez algo que importa? Você viveu ou só existiu? Tem um filme japonês de 1952, Viver, de Akira Kurosawa, que captura isso perfeitamente. O protagonista, Kanji Watanabe, é um burocrata. Passou 30 anos carimbando papéis, vida cinza, sem sentido. Aí descobre que tem câncer terminal, 6 meses de vida, e pela primeira vez ele acorda. Percebe que desperdiçou décadas, que nunca viveu de verdade. Então, nos últimos meses, ele faz algo pequeno, mas real. Constrói um parque para as crianças do bairro. Nada grandioso, nada que vai mudar o mundo, mas é dele, é real, é vida acontecendo. E no final, ele morre feliz. Não porque construiu um parque, mas porque pela primeira vez ele viveu. Então talvez a pergunta não seja: como viver para sempre? Talvez a pergunta seja: como viver de verdade no tempo que tenho? E a resposta é perturbadora. Você precisa parar de negar a morte. Precisa olhar para ela, todos os dias. Não com medo, não com desespero, mas com clareza. Eu vou morrer, isso é certo. O que é incerto é quanto tempo tenho. E quando você aceita isso, de verdade, não só intelectualmente, algo muda. As coisas idiotas perdem poder sobre você. As coisas importantes ficam óbvias. Você para de adiar, para de fingir, para de viver no automático e começa a viver de verdade. Há uma frase do poeta persa Rumi que diz tudo: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Não é contradição, é sabedoria. Viva com urgência, mas sem desespero. Viva como se cada dia importasse, porque importa, porque um dia vai ser o último, e você não vai saber qual. Então hoje, agora, te desafio.
Pensa em uma coisa que você está adiando. Uma conversa, um sonho, uma mudança, um perdão, uma tentativa, e pergunta: se eu morresse amanhã, eu me arrependeria de não ter feito isso? Se a resposta for sim, você já sabe o que fazer. Não precisa ser dramático. Não precisa largar tudo e viajar para o Himalaia. Pode ser simples. Ligar para alguém, começar aquele projeto, dizer a verdade, tentar de novo. Pequenos atos, mas reais, porque no fim, não é sobre quanto tempo você viveu. É sobre se você realmente viveu. Você vai morrer, isso é certeza. A única pergunta que importa é: você vai viver antes